Olá, meus amigos, hoje eu vou fazer um vídeo falando dos meus erros e acertos após 1 ano e meio de criação de abelha Jataí, onde eu falarei a respeito da isca, das caixas, do local. E eu estou hoje com 17 abelhas. Meu objetivo é umas 20, 25, porque minha casa não cabe mais, né? Pela proximidade que vão ficar os enxames. Mas o interessante é que se você tiver só a caixa e não ficar observando, manejando, né? Estudando, você não tem sucesso. Hoje eu posso dizer que eu já tenho algum sucesso. Bom, para começar, vamos falar sobre a isca. No início eu fazia um caldo e deixava a borra, pegava só o caldo aqui. Não faço mais isso, eu uso a borra inclusive. Dou uma chacoalhada e ponho o caldo dentro da isca e deixo secar. É a primeira parte. Eu não furava a isca. Agora eu passo a furar a isca também, tá? Tem uma circulação de ar melhor. Aqui no final passei a colocar um aramezinho, melhor do que amarrar com barbante. Agora o segredo mesmo está aqui no bico. Eu uso a borra. Uma parte eu uso para fazer o caldo, para colocar dentro, e a parte mais sólida eu faço uma pasta. Nessa pasta tem própolis, cera, até abelha, dissolvido no álcool. E aí isso eu coloco no bico. Eu coloco no bico dessa maneira. O que vai acontecer aqui? Elas vão sentir o odor da cera e vão vir coletar essa cera, só que ao mesmo tempo ela vai achar um local. Tenho tido grande sucesso com isso. Uma coisa importante. O ano passado, eu comecei isso o ano passado e quase não tive captura. Se vocês observarem os vídeos anteriores, vão ver que eu estava até meio chateado com isso. Mas acho que foi o ano mesmo. Esse ano eu estou pegando muito, ainda mais com esse processo aqui. Bom, a respeito da isca, era isso que eu tinha que falar. Bom, vamos falar agora do que eu acho mais importante. É a caixa onde ela vai ficar. Dependendo do tipo de caixa que você faz, você tem rendimento ou não. Então, aqui é essa caixa que eu estou fazendo agora. Mas eu vou explicar algumas coisas que eu fazia antigamente e não dava certo. Eu utilizava aqui entre o ninho e a melgueira uma divisória assim, plástico, um acetato com esses furos. O que acontece? Ela fecha e não sobe para a melgueira. Outra coisa, essa caixa aqui ela tem 10 por 10. Antes eu fazia com 15, 12, 13. Não é bom. Por quê? Se você faz uma caixa muito larga, ela vai depositar tudo em volta o alimento e não vai subir para a melgueira. Então, eu mudei a estratégia. Eu estou utilizando isso aqui agora, uma divisória de madeira
Importante. Essa divisória central tem que ser um pouco mais larga. Aqui pode ser menor. Como o espaço aqui é grande, ela dificilmente vai fechar isso aqui. Tá. Por que aqui maior? Porque ela vai subindo o ninho, quando o ninho é na parte central, que está os discos, né? Quando chega aqui em cima, para de produzir o disco e começa de baixo novamente. Como o espaço aqui é pequeno, ela vai depositar alguma coisa aqui, mas é menos. Mas o espaço tornou-se pequeno. Aí ela já está subindo para a melgueira e faz a deposição do mel aqui nessa parte de cima. Uma outra coisa, como a gente abre de ano em ano, eu na verdade estou abrindo antes, né? Estou fazendo coletas parciais. A melgueira ela tem... o ninho tem 12 de altura, 10 por 10. Por quê? Porque a minha primeira jataí eu peguei no muro aqui de casa. Eu reboquei o muro e tinha jataí, eu tirei, coloquei numa caixa grande, não deu certo. E as medidas, a área interna do bloco de cimento é mais ou menos essa. E o mais incrível de tudo, que essa que eu tirei do muro, ela ocupou 2 vãos do bloco. Um vão estava o ninho e o outro vão era só mel. Então, vamos reproduzir, que é isso aqui. Então, essa melgueira é um melgueirão, né? Ela tem 10 de altura. E eu estou começando a ter bons resultados com isso aqui. Depois eu vou colocar um vídeo da caixa com esse método. Aí eu coloco um acetato aqui, uma lona preta, uma tampinha. Eu costumo colocar um arame aqui para segurar a tampa. E é isso. A entrada aqui, eu estou fazendo com 10 milímetros. E tem funcionado muito bem. Uma coisa também importante. Quando você for fazer a transferência, no início, aquela ideia, né? Não, a gente tira tudo e ela vai produzir mais. Não é assim. Eu perdi vários enxames por ter retirado o alimento. Pensando, né, na época que ela produz continuamente. Não é verdade. Então é assim. Coloca-se o ninho aqui, a melgueira. O alimento você já coloca aqui na parte de cima, nessa parte de cima. Como está aberto, ela vai direto para o alimento. Vamos considerar que caiu uma árvore e mudou as condições. Ela vai se adaptar novamente, é mais ou menos isso. A ideia é essa. Eu vou colocar agora umas caixas com excelente resultado. Bom, eu tenho uma caixa aqui, com as medidas que eu mencionei agora há pouco. Essa caixa está muito interessante porque ela fez um bico aqui em cima, perto da tampa. Tinha um furinho. Em vez de ela usar o furo que eu faço, ela fez o bico aqui em cima. Ficou até muito legal. Então eu tenho aqui a lona preta, a minha divisória de plástico, já tem bastante própolis. E se vocês observarem, está acontecendo exatamente o que eu disse. Ela está produzindo o mel aqui na parte de cima e o ninho está embaixo. Está muito... Inclusive essa transferência que eu fiz tem um mês. Mas como nós estamos numa época de boa florada, esse ano tá bom o negócio. Então ela já está bem forte.
Bom, deixa eu fechar aqui porque... Ah, outra coisa. Eu descobri um método para colocar, pendurar a caixa. Eu coloco um arame e penduro a caixa. Fica perfeito. Sem suporte com mão francesa, nada disso. Agora vamos falar a respeito do local. Eu tenho aqui um pequeno orquidário e eu tenho algumas caixas aqui. Tem essa que está muito forte. Tem uma outra ali virada para o outro lado. Vê que a distância não é grande, deve ter 1,5 m. Eu tenho essa aqui no meio das orquídeas, que é aquela que eu mostrei agora, que também, vocês viram, está muito forte. O que eu quero comentar aqui é a respeito de temperatura. Eu tenho algumas caixas que estão num local mais quente. Essa aqui, por exemplo, está embaixo de um telhado aqui, até preciso colocar uma proteção. Eu tenho uma outra aqui que eu coloquei num tronco, tá indo bem. Eu tenho aqui umas tubunas. Essa aqui eu fiz um resgate, essa aqui eu peguei na isca, só que essa aqui tá meio fraca, eu tô dando um tempo para ver o que acontece. E eu tenho outras lá em cima, na parte de cima. Lá que eu descobri uma coisa muito interessante. Como eu não tenho muito espaço, eu tô no centro urbano, né? Então eu coloquei algumas caixas aqui. Eu tenho uma varanda no meu quarto. Tem 4 caixas aqui. E eu tenho observado mais por essa aqui. Ela está num local que é bem quente mesmo. E eu vou abrir ela e vou mostrar o que acontece. Bom, aqui eu tenho uma caixa. Como a caixa fica no local quente, o que ela faz? Ela faz uma estrutura de cera para ficar mais fresco, controlar a temperatura. Tem mel, só que não é a mesma coisa. Então a temperatura influencia diretamente no ninho. Essa aqui é uma caixa antiga, né? Tem isso também, é uma caixa antiga. Agora, como eu disse, eu mudei o esquema. Bom, deixa eu fechar aqui. Aqui eu tenho eu tenho mais 1, 2, 3, 4 caixas. Essa caixa aqui eu considero a minha caixa mais forte. Produz muito mel, mas ela está num local fresco. Está embaixo do telhado também, mas num local fresco. E está indo muito bem. Eu tenho outro aqui também. Também. Essa caixa aqui é a caixa antiga. Produz, deve ter mel, muito mel em volta do ninho, mas melgueira pouco. Essa caixa aqui é uma caixa nova. Deve ter 1,5 mês mais ou menos. Já tem uma boa quantidade de mel dentro. Naquele conceito que eu disse, né? Um ninho mais estreito e melgueirão. E essa aqui é uma caixa antiga. Bom movimento também. Tem um pouco de mel também. Ela produz muito própolis. Muito bom. Bom, meus amigos, espero ter ajudado. Eu acho que a gente deve compartilhar os erros e acertos para que outras pessoas também tenham sucesso. Eu já estou começando a colher mel. Só que eu não tiro tudo de uma vez, né? Eu tenho uma seringa e eu tiro uns 40, 50 ml de cada caixa e vou armazenando. Eu deixo na geladeira e no início agora para o meu consumo, né? Provavelmente alguém deve se interessar, deve querer adquirir, né? Embora não é um produto
barato, mas tem gente que gosta, né? Essa caixa aqui, ela tava fraquinha, muito fraquinha, mas esse ano aumentou a produção muito. Se estabilizou. Como eu disse antes, espero que vocês tenham gostado. Como é de praxe, né? Dê um like, se inscreva no canal. Faz um tempinho que eu não postava o vídeo, mas agora eu vou postar mais vezes. Muito bonito. Obrigado.